Queridas e queridos, aqui quem fala é o professor Bruno Garcia Redondo, mais um vídeo de processo civil para todos vocês. Quem ainda não é inscrito no canal, por favor, clica aqui em se inscrever e deixa aquela moral curtindo o vídeo. O tema da aula de hoje, apelação, recurso de apelação, recurso muito importante, muito tradicional no direito e bastante modificado no Código de Processo Civil de 2015. Tem que fazer um breve histórico. Quando a gente fala de apelação, a gente acaba falando um pouquinho de outro recurso também, que é o chamado recurso agravo de instrumento. E nos meus vídeos de agravo de instrumento eu vou ter que voltar também um pouco a temas de apelação. Então, apelação e agravo de instrumento são dois temas que, ainda que sejam dois recursos diferentes, eles se interlaçam em vários pontos. Vamos começar com a apelação, depois vemos agravo de instrumento, mas eu já vou dar uma palhinha sobre os dois. Por que eu falei profundamente modificado no Código de 2015? Quando eu falo profundamente modificado, eu falo já não apenas sobre a regulamentação, mas já também sobre o cabimento. Vamos lá, regulamentação da apelação no Código de 2015, artigo 1009 a 1014 do CPC. 1009 a 1014 você tem todos os artigos de apelação no CPC de 2015. Histórico. No Código de 39 nós tínhamos dois recursos, apelação e agravo de petição. A apelação cabia contra sentenças chamadas de definitivas, ou sentenças que resolviam o mérito, sentenças com resolução de mérito. Já outro recurso chamado de agravo de petição cabia contra sentenças terminativas, sentenças que extinguiam o processo sem resolução de mérito, ou seja, sentenças que reconheciam algum tipo de defeito, algum tipo de vício processual. O Código de 73 modificou o panorama. Então veja que no Código de 39 você tinha dois tipos de recursos diferentes contra a sentença, né? Apelação, sentença com mérito, agravo de petição, sentença sem resolução de mérito. O Código 73 modifica bastante o panorama e concentra um único recurso contra a sentença, sempre a apelação. Então, nosso código anterior, Código de 73, a apelação passou a ser o recurso contra sentenças, tanto com resolução de mérito que já cabia, quanto sentenças sem resolução de mérito, que extinguiam o processo por um vício processual. Então, a apelação sempre recurso contra a sentença. As decisões de primeira instância anteriores à sentença se chamam decisões interlocutórias. E das decisões interlocutórias não cabia apelação, porque a apelação só contra a sentença. Nós tínhamos dois tipos de recursos contra decisões interlocutórias. Agravo de instrumento ou agravo retido. Isso no Código de 73. Agravo de instrumento, recurso imediato para decisões com alto risco de dano imediato. Agravo retido, recurso contra decisões que não tinham risco de dano irreversível imediato. Decisões até prejudiciais, mas que, se não fossem reformadas agora, fossem reformadas só no final, bastava retroagir o processo e refazer tudo de novo. Mas não ia causar um dano realmente irreversível do ponto de vista fático, por exemplo. Então, agravo de instrumento era julgado de imediato, agravo retido, ele era protocolado de imediato, mas não era julgado. Ficava lá paralisado o agravo retido, por isso chamava de retido, não era julgado. Vários agravos retidos contra várias decisões interlocutórias não tão gravosas. Vinha a sentença. No Código de 73, o sujeito entrava com apelação contra a sentença e tinha que reiterar em preliminar de apelação quais dos agravos retidos que ele queria que fossem julgados. E aí lá, em preliminar de apelação, devia dizer, eu quero que sejam julgados antes da apelação agravo retido, aquele que eu entrei na folha 50, na folha 200 e o terceiro agravo retido lá da folha 700. E aí, antes de se julgar a apelação, se julgavam os agravos retidos. Então, sentença sempre apelação, interlocutória sempre agravo, ou agravo de instrumento ou agravo retido. Vem o Código Novo, Código 2015, e modifica o cabimento da apelação. Contra a sentença, sempre apelação. Nesse ponto é igual ao Código Velho, sentença com resolução de mérito ou sem, sempre apelação. Mas aí o Código amplia, e aí modifica tanto a apelação quanto a agravo, e fala assim, e passe a caber a apelação também, não só contra a sentença, mas contra todas as interlocutórias, decisões interlocutórias anteriores, não sujeitas a agravo de instrumento. Então o Código de 2015 acaba com o agravo retido. Aquele agravo retido imediato, porém, que ficava paralisado, ficava retido, não era julgado. Você tinha que ficar protocolando várias petiçõezinhas ali. Dessa decisão quero recorrer, dessa decisão quero recorrer. Para depois ser reiterado lá na frente, o legislador de 2015 pensou, se eu teria que entrar com o agravo retido agora, e tem que reiterar depois, por que você só não reitera depois de uma vez? Acaba com essas várias petições imediatas que não vão ser julgadas agora. Então veio o Código de 2015 fala apelação
é o recurso contra sentença e todas as decisões interlocutórias que não forem sujeitas a agravo de instrumento. E o Código 2015 muda também o cabimento do agravo de instrumento. Eu vou aprofundar na aula de agravo de instrumento. Mas as decisões interlocutórias da fase de conhecimento só vão caber agravo de instrumento se entrarem no rol do artigo 1015, que tem 13 incisos. Então são, basicamente, vamos simplificar assim, 13 tipos de decisões, 13 conteúdos de decisões interlocutórias que estão no rol de cabimento do agravo. Vem uma decisão interlocutória que não versa sobre um dos 13 temas, essa decisão interlocutória, a princípio, não cabe contra ela agravo de instrumento imediato. Se ela é uma decisão até prejudicial, mas versa sobre, por exemplo, um 14º tema diferente, contra ela, essa decisão interlocutória não cabe agravo de instrumento imediato, ou seja, não cabe também o agravo retido que acabou, que é o recurso que cabe. A apelação que vai ser protocolada só lá na frente. Então vem uma decisão gravosa imediata, o sujeito não recorre, porque não tem recurso imediato, mas tem um recurso posterior, diferido à apelação. E aí vem a primeira decisão até prejudicial, mas que não está no rol do agravo, o sujeito não recorre. Aí o processo continua caminhando, vem uma segunda decisão interlocutória prejudicial que não está no rol, não recorre. E vai indo assim e espera-se chegar à sentença. Porque, curiosamente, esse sujeito que estava sendo prejudicado com as interlocutórias contrárias a ele, até pode acabar ganhando na sentença. Exemplo, se é uma interlocutória contrária que te indefere uma prova, não vai ouvir uma testemunha. Mas você pode ganhar, mesmo aquela decisão que a princípio falava que não vai ser ouvida a testemunha, o juiz se satisfaz só com os documentos e dá ganho de causa para a parte. Então você pode ter uma decisão interlocutória a princípio prejudicial, mas vir a ganhar no final na sentença. Então pense, para que ter que recorrer do indeferimento de prova de imediato se ainda há a chance de você ganhar na sentença? Um recurso a menos, a princípio um benefício. Então você vai tendo um conjunto de decisões interlocutórias contrárias a você, não entrando no rol do agravo de instrumento do artigo 1015, 13 incisos, espera. Vem a sentença, perdeu? Aí você pode entrar com apelação tanto contra a sentença e ver todas as decisões interlocutórias anteriores que lhe foram de alguma maneira desfavoráveis. E aí na apelação você recorre contra a sentença e, em preliminar de apelação, nos primeiros tópicos, contra as interlocutórias que você quiser que eventualmente sejam reformadas ou anuladas. Então veja que o cabimento da ampliação da apelação é muito ampliado no Código de 2015. Apelação contra a sentença, igual ao Código Velho, e mais contra, sei lá, 99% das interlocutórias do processo, pensando que quantitativamente serão poucas as interlocutórias que entrarão no rol do agravo. A regra geral é a maior parte, sei lá, das 30, 50 decisões que tem no processo, a maior parte delas não entra no rol do agravo de instrumento. Se não entram no cabimento do agravo de instrumento, elas são sim recorríveis por apelação ao final. Então veja que o sujeito tem que esperar o processo caminhar até o final da primeira instância, vir a sentença, e aí, por exemplo, se perdeu na sentença, que ele vai entrar com apelação contra a sentença e decisões interlocutórias anteriores. E o Código Novo traz uma novidade a mais. Pensem que quem pode ser prejudicado por essas interlocutórias anteriores pode ser vencedor ou vencido. Imagina que o sujeito está perdendo essas interlocutórias, perde uma prova, outra prova é negada uma terceira providência, o cara tem várias interlocutórias contra si prejudiciais, mas no final das contas ele ganha na sentença. Ele ganha a sentença favorável, ele não vai entrar com apelação contra essa interlocutória. Está ganhando na sentença. Quem vai entrar com apelação contra a sentença e outras interlocutórias? O vencido. No meu exemplo, o réu. Aí o réu entra com apelação contra a sentença que ele condenou e também contra todas as decisões interlocutórias que ao longo de 5 anos de processo foram lhe sendo desfavoráveis. Entra com essa superapelação. Em preliminar de apelação, recorrendo de todas as interlocutórias anteriores e ainda nos capítulos principais da apelação, recorrendo contra todos os pontos da sentença que lhe sejam desfavoráveis. Autor, vencedor, recorrido, apelado vai ser intimado para apresentar contrarrazões à apelação. Nessas contrarrazões à apelação, o vencedor, autor, apelado pode fazer duas coisas. Tanto a primeira parte da apelação vai ser de contrarrazões, vai ter natureza jurídica de defesa. Contrarrazões, por que a sentença não tem que ser modificada? Por que aquelas decisões interlocutórias não têm que ser modificadas? Decisões que eram contrárias ao apelante, réu, perdedor. E mais, a apelação se transformou em mecanismo recursal de interlocutórias, ou seja, para o vencedor ele pode ir em contrarrazões pensando assim, poxa, a apelação do vencido, réu vencido, tá boa. Vai que ele ganha e consegue reformar a sentença. Se essa apelação dele for provida e ele conseguir reformar a sentença, agora eu vou querer bater o pé
e que reforma então aquela decisão anterior para ouvir minha testemunha. Eu estava ganhando sem ouvir a testemunha, minha testemunha foi indeferida. A apelação do sujeito está boa. Então eu não quero que já julgue de uma vez a apelação dele contra a sentença, eu quero recorrer, já que eu estou na dúvida, já que ele recorreu ele pode vir a ganhar, agora eu vou bater o pé e exigir a reforma daquela decisão interlocutória que me era desfavorável. Quero sim que ouça uma testemunha porque é uma prova idônea, cabível, pode provar os fatos controvertidos. Aí o sujeito nas contrarrazões explica por que a sentença não tem que ser reformada, por que as interlocutórias não têm que ser reformadas e cabe recurso em contrarrazões. Nas contrarrazões, esse autor que está ganhando vai poder, nas contrarrazões de apelação, recorrer não da sentença, que a sentença lhe era favorável, mas das decisões interlocutórias anteriores que lhe eram desfavoráveis. Então esse cara poderia ter recorrido em apelação, mas não recorreu porque ele estava ganhando contra a sentença, ele resolveu esperar. Perdedor, réu, entra com a apelação. Quando ele foi intimado para contrarrazões, ele tanto defende por que a sentença não tem que ser modificada, por que as interlocutórias não têm que ser modificadas, e recorre nas contrarrazões de todas as interlocutórias anteriores. Se ele quiser recorrer da sentença também, e aí só se tiver sucumbência recíproca, até poderia, no prazo das contrarrazões, entrar com a apelação adesiva. Lembrem que já estudamos recurso adesivo. Se estivesse perdendo na sentença também, a apelação pela via adesiva. Por exemplo, para recorrer do capítulo lá da apelação que ele estivesse perdendo. Não está perdendo nada na sentença, só recurso em contrarrazões contra as decisões interlocutórias. É como se fosse um recurso adesivo, mas um recurso em contrarrazões, não em apelação adesiva. Feita essa observação geral, vamos estudar cabimento. Em primeiro lugar, cabimento de apelação contra a sentença. Cabimento de apelação contra a sentença, artigo 1009. Cabe apelação contra a sentença, seja sentença terminativa ou definitiva, com ou sem resolução de mérito. Seja sentença da fase de conhecimento, sentença da liquidação ou sentença da decisão que termina com a execução. Então, conhecimento, liquidação e execução. É sentença, cabe apelação. 1009, parágrafo 1º. Novo cabimento de apelação contra decisões interlocutórias não agraváveis por instrumento. Artigo 1009, parágrafo 1º. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo, elas não precluem, ou seja, você pode impugná-las posteriormente, não de imediato, e devem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões da apelação. Então, espera vir a sentença, quem perder pode impugnar as interlocutórias, seja em preliminar de apelação, ou seja, em preliminar de contrarrazões à apelação. 1009, parágrafo 2º. Se essas decisões interlocutórias forem impugnadas em contrarrazões, o recorrente ou apelante originário tem que ser intimado para em 15 dias se manifestar a respeito delas. Então você vai ter que ter uma intimação para apresentar contrarrazões às contrarrazões. Quando? Olha só. A apelação recorre de sentença e interlocutórias anteriores. Réu recorre de sentença e interlocutórias anteriores. Apelação. Autor vencedor é intimado para contrarrazões. O que ele pode fazer em contrarrazões? Por que a sentença não tem que ser modificada? Por que as interlocutórias não têm que ser modificadas? E ele pode recorrer das interlocutórias que lhes foram desfavoráveis. Não foram desfavoráveis ao réu apelante, mas foram a ele, autor, apelado. E aí, na eventualidade e na dúvida, recorre das interlocutórias anteriores que lhe foram desfavoráveis. Se tiver esse recurso de interlocutória nas contrarrazões, você tem recurso. Se você tem recurso, você tem que ter contrarrazões a recurso. Então você vai ter uma hipótese também de contrarrazões às contrarrazões. Ao réu apelante que estava perdendo tem que ser intimado para apresentar contrarrazões às contrarrazões. Querendo dizer o quê? Ele tem que defender por que aquelas interlocutórias que o autor está suscitando em contrarrazões não tem que ser modificadas. Pense, sempre binômio ataque e defesa. Não teve apelação? Tem contrarrazões à apelação, defesa. Por que eu não tenho que mudar a sentença? Se teve recurso em contrarrazões, por que interlocutórias têm que ser modificadas? Agora você tem que ter contrarrazões às contrarrazões. Por que as interlocutórias não têm que ser modificadas? Então sempre binômio ataque e defesa, apelação contra razões. Se você tem recurso em contrarrazões, tem que intimar o adversário para contrarrazões a contrarrazões. Outra observação ainda, 1009, parágrafo 3º sobre cabimento. Vejam, o disposto no caput se aplica mesmo quando as questões mencionadas no artigo 1015 integrarem capítulo de sentença. Olhem, eu falei para vocês que interlocutórias, para serem recorríveis por agravo de instrumento, tem que versar sobre certos temas. E os temas, o assunto vem nos 13 incisos do artigo 1015. Incisos do artigo 1015, os temas que, se a interlocutória versarem sobre eles, cabe agravo de instrumento.
Agora pense, o tema pode vir não numa decisão interlocutória. O tema pode acabar vindo já na sentença. Se o tema vem na sentença, poderia haver uma dúvida. Se a sentença cabe apelação, então o ato é sentença, o tema está vindo dentro de um ato, sentença, caberia apelação pelo 1009, mas poderia ficar na dúvida lendo 1015. Poxa, lendo 1015, se é uma decisão, ainda que sentença, que versa sobre esse tema, será que não deveria caber agravo? O 1009, parágrafo 3º, fala, não cabe agravo. Aí você esquece o artigo do agravo, que fala que a decisão que versar sobre o tema cabe agravo, só se fosse versado em decisão interlocutória. Porque se esse tema vier em sentença, não é o artigo do agravo, é o artigo da apelação, 1009, parágrafo 3º. O disposto no caput se aplica, ou seja, cabe apelação mesmo quando a questão, o tema, em vez de ir na interlocutória onde caberia agravo, se o tema passa a vir na sentença, por ser sentença, o tema passa a ser impugnado também na apelação. Tá? Então, tudo que vem na sentença cabe apelação. Não existe agravo de instrumento contra a sentença numa conjugação estranha lá do 1009, sentença, apelação versus 1015, agravo de instrumento. 1013, parágrafo 5º, fala que o capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação. Um dos temas que poderiam ser objeto de agravo de instrumento se viesse interlocutória é a tutela provisória, vulgarmente chamada liminar. A tutela provisória se divide em urgência, evidência, não é tema aqui de recursos. Mas a tutela provisória não vem interlocutória, vem na sentença, apesar de supostamente estar no rol de agravo, por vir na sentença, cabe apelação. Então, o 1013, parágrafo 5º, reitera o que já vinha no 1009, parágrafo 3º. Se é um tema que a princípio estaria no rol do agravo, mas em vez de vir interlocutória, vem na sentença, cabe a apelação e não agravo de instrumento. Veja que o código é redundante, ele tem dois artigos, 1009, parágrafo 3º e 1013, parágrafo 5º, para falar duas vezes que se o tema vem na sentença é apelação e não agravo de instrumento. E se o código é muito claro que cabe apelação e não agravo, pensem, se o sujeito erradamente entrar com agravo, não vai conseguir o conhecimento do agravo, porque vai ser difícil sustentar a aplicação daquele princípio que estudamos, chamado princípio da fungibilidade, porque a fungibilidade só cabe quando existe dúvida objetiva. Dois artigos de lei te deixam em dúvida, há uma controvérsia doutrinária enorme, 5 correntes sobre um tema, divergência jurisprudencial. Aqui o código não deixa dúvida. Há 2 artigos claríssimos dizendo que se o tema, que a princípio seria agravável, vem na sentença, cabe apelação, não há dúvida objetiva, se o sujeito errar no recurso, não vai conseguir ser salvo pelo princípio da fungibilidade. Existem algumas sentenças que, como exceção, não são apeláveis. A regra geral é de sentença cabe apelação, 1009 do CPC. Mas existem algumas sentenças especiais que elas não são sujeitas a recurso de apelação. São sujeitas a outros recursos. Alguns exemplos. Lei de Execução Fiscal. Lei 6.830 de 80. Artigo 34. Fala de uma sentença em execução fiscal em valor igual ou inferior a 50 ORTNs, ordens resgatáveis do Tesouro Nacional. E aí, dessa decisão, nessas execuções finais, nessas execuções fiscais com esse valor, em vez de caber apelação, cabe chamado embargos infringentes de alçada. É uma sentença que, em vez de entrar com apelação, você entra com um recurso chamado embargos infringentes de alçada só lá na execução fiscal. Outro exemplo, lei de falência, lei 11.101 de 2005, artigos 99 e 100. Você tem lá a decisão que decreta falência. Ora aparece a sentença, ora aparece a decisão, mas sempre cabe agravo de instrumento. Então, ainda que alguns achassem que no 99 e 100 da lei de falências, dependendo do conteúdo, às vezes pudesse ser sentença e não interlocutória, a lei lá vai dizer, não interessa a natureza jurídica, sempre agravo de instrumento. Artigo 105.2, a linha C da Constituição, recurso ordinário constitucional. Uma decisão de primeira instância, sentença, que em vez de caber apelação, o tribunal cabe recurso ordinário, outro nome. A gente tem às vezes, por exemplo, lá em juizados especiais cíveis, artigo 41 da Lei 9.099, um recurso contra uma sentença que a Lei 9.099 não dá nenhum nome, e aí há uma polêmica se por não ter nome é apelação do CPC, e alguns falam que por não ter nome se chama de recurso inominado. Vocês devem ver na prática forense em juizados pelo Brasil inteiro, as pessoas às vezes entrando com recurso inominado contra sentença em juizado especial. Por quê? Porque o artigo da lei do juizado fala em recurso contra a sentença, aí para parte do pessoal o recurso sem nome se chama recurso nominado, para os processualistas que eu integro essa corrente, é um recurso que tem nome sim, o nome está no CPC, se a sentença cabe apelação. Para
Para vir uma exceção, ele tem que trazer um nome excepcional expresso. Você não pode trazer uma exceção sem nome. Tá? Se falou que é recurso contra a sentença e não deu nenhum outro nome, o recurso, a regra geral, é ser apelação. Então, fora essa briga de nomenclatura, na lei do juizado, você tem poucas hipóteses de sentenças que tem um recurso com um nome, com uma natureza jurídica diferente, que não se chame apelação, se chame embargos infringentes de alçada, ou agravo de instrumento, recurso ordinário, recurso nominado. São algumas exceçõezinhas aí que existem. Vamos terminar aqui cabimento, falando de apelação contra interlocutória e alguns outros pontos. Vamos lá. Apelação contra decisão interlocutória. Já que vimos agora, ainda pouco, apelação contra a sentença. Decisão interlocutória é somente da fase de conhecimento. 2015, aula de agravo, vamos ver que a apelação é contra a sentença e interlocutórias da fase de conhecimento. Decisões interlocutórias da liquidação e da execução, pelo próprio 1015, artigo do agravo, parágrafo único, contra elas cabe sempre agravo de instrumento. Então, interlocutórias da liquidação, sempre agravo de instrumento. Interlocutórias da execução, sempre agravo de instrumento. Só interlocutórias da fase de conhecimento é que, ora, é agravo de instrumento se entrar no rol do 1015, ora, apelação, se não tiver no rol do 1015, incisos. Tá? O 278 do CPC fala de nulidade. E não é que você tem que recorrer, mas tem que protocolar uma petição, às vezes, antes da apelação. Deixa eu explicar. Se vem uma interlocutória que lhe é contrária, ela pode só lhe contrariar no mérito, mas não ser nula. Exemplo, negou uma prova. Isso não é caso a rigor de nulidade. O juiz não está atropelando o procedimento. É um momento em que o juiz pode decidir. Ele avalia o mérito, entre aspas, do seu pedido, se cabe ou não cabe a prova. Não uma decisão de mérito sobre direito matemático, analisa o mérito do seu pedido processual. O juiz indeferir uma prova não é sinônimo de nulidade, não é um erro processual. É, às vezes, uma apreciação de uma situação. Indeferir uma prova, você não vai pedir anulação da decisão, você pede reforma. Mas pode ser que determinadas decisões interlocutórias, além de terem uma apreciação errada de algo, entre aspas, uma má avaliação de erro injudicando, você pode ter uma decisão proferida com erro processual. Decisões interlocutórias proferidas com erro processual, atropelando o CPC, por exemplo, decisões sem contraditório, decisões não fundamentadas, decisões que indeferem algo obrigatório, uma decisão que tem um defeito processual nela, são decisões nulas, ou anuláveis, enfim, mas são decisões com vício processual, erro improcedendo. Essas decisões, diz o artigo 78, você tem que protocolar uma petição para alegar nulidade antes do recurso de apelação. O mérito dela no tema não estava no rol do agravo de instrumento, a princípio só a apelação final, mas você não vai recorrer agora, mas você tem que fazer uma petição, entre aspas, de protesto, para evitar preclusão. 278 fala que nulidades relativas, defeitos que geram nulidade relativa na absoluta, têm que ser alegados na primeira oportunidade que tem para falar nos autos. Isso a gente estuda nas aulas de preclusão. Então, defeitos que precluem ligados ao interesse privado, não ao interesse público, você tem que alegar na primeira oportunidade. Então, não dá para esperar a apelação. Você não está recorrendo, mas você está alegando o defeito para não precluir, para você não perder o direito de alegar a nulidade. Aí vem uma decisão nula de um vício que preclui, você tem que jogar uma petição no momento seguinte falando, olha, essa decisão é nula, tá? Tem esse defeito. Mas não é recurso, é uma petição, aí você evita a preclusão. Aí você resguarda a chance de alegar nulidade lá na frente. Aí resguarda a chance de alegar nulidade, espera vir a sentença, vem a apelação contra a sentença, e aí você pode recorrer da decisão interlocutória, porque ela não precluiu, e falar que o vício dela é uma nulidade. E o tema nulidade você pode alegar que não precluiu porque você jogou a petição, evitando a preclusão. Então veja que o agravo retido, como eu mencionei mais cedo, acabou, porque o agravo retido era recurso, mas às vezes sim você tem que jogar uma petição imediata para resguardar o tema, não para poder recorrer da decisão. Recorrer da decisão você pode, por apelação, mas você vai recorrer alegando o quê? Se for matéria de mérito, erro injudicando, pode alegar livremente. Mas determinados vícios processuais das decisões, se eles forem sujeitos à preclusão, aí exige essa petição. Impugnação das decisões interlocutórias pela parte vencida na sentença. Vamos lá. Parte vencida vai impugnar as interlocutórias em apelação. Parte vencida, perdedora na sentença, impugna a sentença em apelação e as interlocutórias em preliminar da mesma apelação. Impugnação das decisões interlocutórias pela parte vencedora. A parte vencedora na sentença, ela pode ser tido vencida em apenas decisões interlocutórias, eu mencionei antes. Esse sujeito tem dois caminhos. Ou ele entraria com apelação direto contra só as interlocutórias, mas pode parecer meio estranho, né? Pensa, ele está ganhando na sentença. Parece que iria transitar em julgado a decisão, não sabe se o outro vai recorrer. Está ganhando na sentença? É difícil pensar que alguém quisesse entrar com uma apelação só contra
as decisões interlocutórias. Até poderia, mas a minha hipótese rara. Normalmente o vencedor da sentença vai esperar, não vai entrar com apelação. Aí o vencido na sentença entra com apelação contra a sentença e interlocutórias. Aí o que acontece? O vencedor da sentença é intimado para contrarrazões, e nas contrarrazões ele defende por que a sentença não tem que ser modificada, as interlocutórias não têm, e pode apresentar esse recurso em contrarrazões sobre as interlocutórias que lhe foram desfavoráveis. E apresentando recurso em contrarrazões, o adversário apelante, perdedor da sentença, tem que ser intimado para apresentar contrarrazões em contrarrazões. Uma vez que as contrarrazões pode ter natureza de defesa e pode ter natureza de recurso contra decisões interlocutórias. Visto o cabimento, eu vou fracionar o vídeo aqui para a gente prosseguir com outros temas importantíssimos de apelação sobre prazo, efeitos, julgamento imediato, para no finalzinho a gente ver realmente o procedimento passo a passo aí do protocolo e do processamento da apelação. Fiquem comigo para ver o próximo vídeo. Por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e clicar em curtir. Vamos nessa.